Para tudo, pelo amor de Deus, tudo que você está fazendo, porque eu vou te dar uma aula agora de como ganhar dinheiro na internet, sem mimimi, com trabalho, mas com muita estratégia. Você já me conhece, sabe que eu fundei mais de 14 empresas na internet, sabe que eu sou fundador da Faculdade do Empreendedor, e eu vou dar um gostinho para você que possa de verdade fazer aí alguma mudança, ou na sua empresa que você já tem, ou na empresa que você quer abrir, para que você possa refletir. Esse é um canal de todos. A gente tem aqui um caminho muito grande para que a gente possa efetivamente construir negócio de sucesso pela internet. Eu quero te dar uma aula para você refletir aí. Poxa, como que eu nunca pensei nisso? Por que eu nunca percebi isso? Você já me conhece, sabe? Todas as empresas que eu criei, aliás, para quem não me conhece sabe, meu nome é Rodrigo Lopes, eu já criei mais de 14 empresas, todas elas, sem exceção, na internet. Todas elas eu faturo muito dinheiro através disso aqui, ó, nessa telinha aqui que você está vendo. Mas por quê? Porque eu identifiquei algumas falhas e algumas estratégias que as pessoas comuns não entendem. Ou melhor, eu desenvolvi estratégias de guerra dentro do marketing digital. Então, se você depois quiser me seguir também nas minhas redes sociais, me acompanhar, eu dou dica todo dia e pode ajudar aí ou o seu negócio agora, ou o seu futuro negócio, ou a sua reflexão, ou de verdade também que você possa aí abrir a sua mente para isso, porque isso aqui é o futuro. 90% das empresas não estão na internet e as poucas que estão ainda não conseguem faturar. Eu vou te dar uma aula aqui, é muito rápida, muito objetiva, mas por que eu estou te falando isso? E você tem que entender o seguinte, você está conectado com muita empresa, então normalmente você está ali observando várias empresas que estão pela rede, porque o seu negócio, a sua vida depende da internet, mas não é uma realidade hoje do empreendedor. O empreendedor não sabe vender pela internet. Por que ele não sabe vender? Vamos lá primeiro entender o segredo da construção de um site de credibilidade. Vamos lá entender por que as pessoas não entendem isso. Primeira coisa que você precisa entender, tá? Que é muito importante. Eu estou aqui no Google agora e eu vou começar a falar para vocês o que um site precisa ter para que ele seja vendedor e quais são os maiores erros que as pessoas cometem que transformam empresas ou que não conseguem transformar as empresas que estão na internet em resultados reais. Primeira coisa que você precisa entender, você está na tela de um computador. Numa tela de computador, todo mundo tem o mesmo tamanho. Então, as pessoas me perguntam o seguinte: Rodrigo, mas o meu concorrente é muito grande. Rodrigo, aquela empresa é uma empresa gigantesca. Eu não consigo concorrer. Você não consegue concorrer quando você tem uma estrutura física gigantesca, ou quando você precisaria ter uma estrutura física gigantesca, quando você precisaria ter uma sede gigantesca, quando você precisaria ter milhões ou centenas de funcionários, porque você não consegue concorrer dentro desses aspectos visualmente, atendimento, vai ser muito difícil. Quando a gente está numa tela de computador, a gente consegue concorrer, sabe por quê? Porque todo mundo tem o mesmo tamanho. A diferença é que algumas empresas ou pessoas usam algumas estratégias que são determinantes para vender. Além disso, nessa aula aqui, vou te dar uma dica como você construir uma empresa com um único clique, cara. Um único clique você consegue transformar ou construir uma empresa na internet. Aqui eu não estou falando de marketing de afiliado, eu não estou falando de nada disso, estou falando de você ter a sua empresa mesmo, cara, com um único clique. Mas antes disso, eu quero te mostrar o que é um site comercial, o que é um site, o que eu faço nas minhas empresas que me ajudam a vender muito. Eu vou pegar uma empresa aqui, minha, que chama Sala do Saber, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, como eu vou dar exemplo em outras empresas. O que a Sala do Saber tem, né? Eu dei um clique ali, gastei um dinheirinho com anúncio, mas o que a Sala do Saber tem de diferente hoje nas maiorias das empresas? E qual é a nossa percepção? Isso aqui a gente vende serviço. Depois eu vou mostrar para você uma empresa que vende produto. O que a gente usa de estratégia para fazer? Primeira coisa, na internet, você precisa entender o seguinte: escassez. O cliente está do outro lado do mundo, ou do outro lado, ou numa outra cidade, ou na mesma cidade, não importa. Ele precisa que você desperte nele a vontade de ter que clicar naquele botãozinho chamado comprar naquele momento. Se você não fizer isso, aí ele vai deixar para mais tarde, ele vai deixar para amanhã, ele vai ver com a mulher dele,
amanhã ele já teve algum problema na vida dele, amanhã o cachorro dele ficou doente, ele vai gastar dinheiro aonde ele quiser, menos no seu site, porque a vida do ser humano muda. Então, se eu tenho um cliente chegando até a minha empresa, e a gente está aqui, dá muita aula, como fazer esse cliente chegar aqui, posso até dar uma palhinha para vocês, de uma maneira que não custa nada, para vocês entenderem o quanto que a gente sabe, e o quanto que a gente é estratégico, e o quanto vale a pena você estar com a gente. Então, a primeira coisa é o seguinte, na internet são duas coisas que se dividem. Uma é aonde o cliente chega e como o cliente chega. Primeiro eu vou falar onde o cliente chega, porque a gente precisa ter estrutura. Lembra que eu estou falando aqui para você? Numa tela de computador todo mundo tem o mesmo tamanho. Então onde o cliente meu chega? Passa credibilidade? Passa um sentimento de uma empresa grande? Passa imponência? Passa autoridade? Então essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Ponto. Por que eu estou te dizendo isso? Porque a maioria das empresas hoje que vão para a internet, elas se baseiam em grandes empresas, né? E acabam copiando estratégias dessas grandes empresas e acabam não tendo resultado. Que a diferença de uma grande empresa e de uma empresa pequena para uma média é que a grande empresa tem branding, tem uma marca consolidada. Então, por exemplo, quando eu entro na site da Americanas, lá no site da Americanas, eu não estou preocupado em entender quem é Americanas. Eu já estou tranquilo quanto a Americanas. A Americanas é uma potência. Quando você entra numa empresa de médio e pequeno porte, normalmente você está conhecendo aquela empresa. E eu estava falando aqui um pouquinho, que eu abri um site, a primeira coisa que veio no meu site veio um pop-up aqui, de uma campanha de escassez. Só hoje, volta às aulas, sala do saber, mais de 70% de desconto, todos os planos. Não faça comparação, faça sua aprovação, não tem preço. O que aqui a gente está querendo dizer nesse pop-up? Cara, se você não comprar hoje, você vai perder essa campanha. Então eu estou pegando o meu cliente, estou tirando a bola do pé dele e estou colocando a bola no meu pé. Quanto mais eu faço vender na internet, exatamente as mesmas estratégias que a gente usava para vender no offline, para vender quando a gente pegava a nossa pastinha e ia vender de porta em porta. Só que o mundo mudou, os canais de comunicação mudaram. Então, a primeira coisa, quando eu abro um site aqui da Sala do Saber, eu tenho um pop-up monstro com uma baita de uma chamada, quase dando uma porrada no cliente. Ó, amigão, é hoje, é só hoje, como se fosse uma campanha de verdade. Ah, Rodrigo, e amanhã vai ter? Claro que vai ter. É claro que vai ter uma outra campanha de escassez. É claro que a gente gera vida. Você gosta de comprar numa empresa que fica estacionado lá, que está parado, ou que não tem ninguém entrando, que é a mesma vitrine todo dia? Não gosta como ninguém gosta de comprar. As pessoas gostam de pegar fila de balada, elas gostam de comprar de empresas que estão ativamente, porque elas confiam nessas empresas. Falam, poxa, essa empresa tem vida, essa empresa existe, essa empresa está em movimento. Então, não adianta você pensar que tudo aquilo que você faz no offline você deve construir um site e ficar parado. Aqui não vai vender. Dê vida para o seu negócio na internet, tá? Então a primeira coisa, aí eu vou sair de um pop-up. O que me faz vender muito aqui? Todo esse site foi baseado em credibilidade. 50% hoje, na hora de construir um endereço na internet, é credibilidade. Os outros são objetividade e simplicidade. Você ser muito objetivo com a pessoa, com aquela informação que você quer passar e ter simplicidade para que ele possa navegar. Então, qual que é a primeira coisa aqui que vocês vão ver? Se eu subir aqui, vai aparecer uma outra estratégia de escassez. Aqui, ó. Mas depois eu mostro essa aqui para vocês. É uma estratégia de oportunidade também. Então, quando você está aqui no site, a primeira coisa que eu tenho aqui é um 0800. A minha empresa é uma empresa que está no Paraná. Por que o Rodrigo colocou um 0800 e como eu coloco um 0800? É fácil, simples e passa uma credibilidade de uma grande ou uma gigante empresa, tá? Por que eu coloquei o 0800? Então, vamos lá no Google, eu posso digitar aqui 0800 VoIP. Existem várias empresas que fazem esse serviço de 0800 VoIP. Eu não vou fazer publicidade para nenhuma clicando aqui, mas eu vou mostrar que com uma única pesquisa você já encontra uma empresa que vai custar R$50 por mês e que você vai poder atender com headphone dentro da sua empresa e vai ter um 0800. Porque o que acontece? As empresas, as pessoas acabam tendo uma tranquilidade em fazer negócio com grandes empresas ou com empresas mais locais. Você imagina um cliente que está em Manaus, essa é uma empresa de serviço, ele não ia receber um produto, mas imagina alguém que compra um produto, está em Manaus, aí ele olha uma empresa que está no Paraná, ele fala, puxa, até chegar, essa empresa vai sair do Paraná, vai para São Paulo, até chegar em Manaus, eu já morri.
E aí passa essa percepção de algo que está muito distante dele, de algo que não tem tanta credibilidade, um telefone local, de uma empresa média e pequena. Então a primeira coisa que a gente pensou aqui foi num 0800 através de um VoIP. É super importante isso. Qual que é uma das coisas mais importantes também? Qual que é a chamada que você tem? O que o seu produto verdadeiramente entrega? Nesse caso aqui a gente está vendendo serviço, mas daqui a pouco você vai ver em produto. O que a gente entrega aqui? Aprenda de verdade com o melhor cursinho do Brasil. Propriedade. Eu tenho propriedade. A gente não está falando aqui sobre construção de site. A gente está falando aqui sobre o sucesso do seu negócio na internet. Então eu transfiro toda a propriedade do mundo, eu bato no meu peito, porque se você não bater no seu peito, quem vai falar bem do seu negócio? Seu concorrente? Jamais. Então eu bato no meu peito, aprendo de verdade com o melhor cursinho do Brasil. Aqui tem uma outra estratégia, aqui embaixo, que é não faça comparação da Sala do Saber com outros cursinhos, sua aprovação não tem preço. Por quê? Porque nosso concorrente, o preço é muito mais baixo. Então, como a gente tem um valor agregado mais alto, a gente já quebrou uma objeção de, cara, não faz comparação. Barato sai caro, meu negão. O barato vai sair caro. Então, eu estou trabalhando o inconsciente. Por isso que eu falo que marketing digital, muitas vezes, é muito mais estratégia sua do que da agência, do que do time que você contrata. Você precisa dominar isso. Então, comecei a descer aqui. Quem somos? Quem somos? Ah, Rodrigo, mas quando eu vou lá no site da Americanas, né? Então, quando eu vou lá no site da Americanas, vamos lá, no site da Americanas, eu não tenho quem somos, eu não estou voltado, olha, está até logado aqui na conta do meu funcionário que eu estou usando o computador dele. Eu não tenho nada aqui. Quem somos, empresa, não é um negócio extremamente destacado pela empresa, um número de telefone. Por quê? Porque ela não precisa jogar esse jogo. Ela precisa jogar o jogo da lei da oferta. Acesso ela já tem, credibilidade ela já tem. Então, quem somos? Cara, isso é muito importante. As pessoas que estão pesquisando na sua empresa, que estão navegando, em algum outro momento elas vão chegar lá e vão querer saber quem é você. Qual a sua história? Por quê? Aí tem gente que coloca lá, um jovem numa aposta acabou de criar uma empresa e gostaria de pedir ajuda para você comprar. Negão, não vai vender. Qual é a autoridade que você está transmitindo? Quanto tempo você tem de conhecimento nessa área? Qual é o seu domínio? Quais são os seus diferenciais? Aqui no Quem Somos eu vou encher o peito para minha empresa ser a maior do mundo. O peito enche e você vai falar do seu negócio, vai preparar um baita de um texto. Isso aqui muda a vida do negócio. Eu vou jogando aqui com outra empresa que também é minha, que vai mostrar para vocês que tudo aquilo que a gente usa em um, a gente usa na outra. Então, por exemplo, essa empresa aqui é uma empresa que vende 150 mil reais por dia, a outra empresa vende em torno de 100 mil reais por dia. Para quem me segue vê, eu já compartilhei diversas vezes, eu não tenho problema nenhum em compartilhar, mas hoje aqui eu quero mostrar para vocês o porquê que a gente faz isso. Nessa outra empresa aqui, a gente já mudou um pouco o conceito. A gente já tem aqui, já veio aqui um pop-up para captação de lead. Essa não é uma estratégia que eu quero mostrar para vocês agora, mas a gente também usou estratégias de telefone VoIP. Só que essa estratégia, em vez de a gente colocar um 0800, a gente trouxe uma percepção que a gente está no Brasil todo. Essa percepção ajuda o cliente que está, por exemplo, no Nordeste, a falar, cara, o produto de repente vai chegar mais rápido, mas o prazo de entrega está lá. Mas é uma percepção, cara, eu preciso ter alguém mais perto de mim. O ser humano, ele é muito parecido. A gente precisa trabalhar as objeções, os obstáculos que o ser humano pode criar. Então, do mesmo jeito que você pode contratar um 0800 VoIP, você pode ter o telefone VoIP do lugar, ou do estado, da cidade que você quiser, tá? Mesma coisa aqui. Aqui tem um Quem Somos, poderosíssimo também, com baita de um apelo, mostrando quem a gente é. Hoje é referência na fabricação e vende camelagem, piscina de bolinhas, brinquedos infláveis por dia, saindo da nossa fábrica centenas de brinquedos. Ok, já rompi mais um aspecto de credibilidade. Tanto aqui quanto lá na Super Brinquedos, prova social. As pessoas falam assim, Rodrigo, o que te ajuda a vender muito? O que me ajuda a vender muito? Não sou eu falando da minha empresa, são as pessoas que falam do meu negócio. Então, a gente luta muito, cara, para pegar a prova social. E é prova social muitas vezes aqui, ó.
Prova social de gente real, não é prova social uma câmera super produzida, uma produção, não. É gente que botou a câmera na frente e falou assim, eu recebi o produto, eu recebi o serviço, a empresa é fantástica, a empresa é maravilhosa, e ela fala bem do seu produto. Pessoas se conectam com outras pessoas comuns. Ah, Rodrigo, mas é um vídeo bem produzido. Talvez não passe a mesma sensação de credibilidade. Quanto mais depoimento você tiver, possivelmente mais você vai vender. Então aqui, esse é um site que tem uma série de estratégias aqui, uma série de gatilhos. Eu vou encurtar um pouco essa aula para que vocês possam refletir, porque aí eu vou trazer uma dica para que vocês tragam clientes de uma maneira orgânica para o seu site ou muita ligação indiferente, tá? Então eu estou aqui na sala do saber, estou aqui com toda a escassez, tenho aqui mais uma estratégia de escassez, mais vendido, últimas horas, o reloginho tocando, cara, você tem que comprar, o tempo vai acabar e você vai ficar sem. E é assim que funciona o mundo todo. Você às vezes não percebe, mas todas as grandes empresas trabalham com muita escassez. E então aqui eu tenho um plano, não dá para falar tudo nessa aula, mas vocês vão entender. Aqui eu agreguei muito valor naqueles produtos que eu quero vender, né? Fiz inclusive uma estratégia, esse não é um plano mais vendido, esse é um plano que traz uma relevância para esse aqui, que a gente tem um valor mais agregado alto, que a gente agregou muita coisa para o nosso aluno, que é fundamental. Então nessa empresa aqui a gente encontrou assuntos ou encontrou produtos ou serviços que custavam menos para a gente, porque a gente já tinha um time, mas queriam fazer a diferença para aquelas pessoas que são alunos da sala do saber. Então, se você olhar aqui, a gente tem uma estratégia para agregar aqui muito valor em determinados planos. Outra coisa que a gente tem aqui, aí a gente tem como que funciona, como que é o nosso produto, aí a gente tem aqui um negócio, sala do saber na mídia. Muita gente não sabe, isso aqui é um produto, inclusive uma empresa que eu tenho chamada Assessorando, é um produto que você pode colocar. Então, por exemplo, eu coloquei aqui na Veja, eu posso colocar uma matéria dentro do site da Veja. Sala do Saber é líder no segmento de cursinhos online EAD. Ok, eu estou dentro da Veja, só que isso é uma publicidade corporativa. A Veja tem espaços como a Abril, como a Exame, como o R7, existem vários portais que têm espaços para publicidade corporativa e isso custa muito barato, você não tem ideia o quanto custa barato. Mas o que isso traz? Credibilidade. É a credibilidade que ajuda o cliente a clicar no botãozinho comprar e em comprar. Na Super Brinquedos é a mesma coisa. Então a gente tem aqui, primeiro, escassez, últimas unidades. Nós temos aqui vários caminhos para que passe credibilidade, desde depoimentos, desde mídias também. Então, Super Brinquedos, como empresa mais antiga, a gente tem muita mídia espontânea. Aqui a gente tem depoimentos que vão carregando aqui, mas que são de pessoas que compram os nossos produtos, que a gente faz barulho. Aí nós temos aqui na mídia a mesma coisa, então a gente passa a credibilidade. Todo o site é voltado ao seguinte, amigão, clica aqui em comprar, fica tranquilo, pode passar o seu cartãozinho de crédito. Por quê? Porque esse é o maior problema das pessoas, essa é a maior objeção. Enquanto ele está querendo comprar, ele está perguntando, será que vai chegar? Será que a empresa existe? Será que entrega no prazo? O que será que essa empresa vai fazer? Então, a gente sempre está tendo uma estratégia aqui, colocando mídia, né, para que as pessoas tenham credibilidade. Você pode usar esse serviço desse produto chamado Assessorando a Sonet, como você pode amanhã ou depois contratar um caminho aí de uma assessoria de imprensa, só que isso custa mais caro do que a primeira opção que eu te falei. Então todo o site aqui é voltado para escassez, é voltado para oportunidade, é voltado para formas de parcelamento, como todos os outros são também. Uma das coisas que me ajuda muito a vender, quando você vende um produto meu aqui, o que eu tenho? Se eu estou longe do cliente, todo produto meu tem um vídeo para mostrar para o cliente, para mostrar para ele a dimensão, para mostrar para ele a realidade do negócio em si, para mostrar para ele o que ele vai receber. Então a pessoa precisa se conectar mais do que com imagens, tá? Ah, Rodrigo, você já falou tudo? Não, eu tenho milhões de estratégias, milhões de dicas para poder te passar. Eu falei um pouquinho de credibilidade. Agora eu quero falar um pouquinho de uma coisa que vai mudar a sua maneira de refletir. Você sabia que você pode ter uma empresa na internet com um único clique? Você sabia que nem sempre as pessoas
que vendem muito alguma coisa, são exatamente o criador daquele produto ou fundador daquele serviço, eu vou te mostrar como e eu vou te ensinar o porquê. Eu construí uma empresa no passado. Essa empresa ela tinha 50 mil clientes e eu não era o desenvolvedor desse produto. Essa empresa era uma white label. Eu, na verdade, era o cara que sabia vender. E aí que entra a parte fundamental. Essa era uma empresa que tinha uma cobrança mensal de um serviço que a gente entregava através de um aplicativo e me custava, para cada cliente que eu trazia para minha empresa, me custava R$ 9,90 por mês. E esse meu serviço eu vendia R$ 99 por mês. Então tinha uma margem absurda. É lógico que eu investi em publicidade, é lógico que você tem um custo fiscal, é lógico que você tem às vezes um custo operacional, mas era uma boa margem comparado a outros produtos do mercado. Só que essa empresa não era o desenvolvedor. Por quê? Porque existe um negócio chamado white label. E o que é white label? White label é quando uma empresa desenvolveu alguma coisa, tem um produto, tem um serviço e ela permite que você coloque lá o seu logo ou você coloque lá a sua comunicação para vender o produto dessa empresa como se essa empresa fosse sua, como o desenvolvimento daquele negócio fosse seu. Quer ver, para a gente ir mais aprofundado, eu vou mostrar para vocês aqui uma empresa que eu descobri recentemente, um white label de inglês, uma escola de idiomas. Você pode ter, cara, para pensar nisso, você pode ter a sua escola de idiomas aqui, você pode ter uma escola de idiomas aqui, com um único botão, com um único clique, sem ter que operacionalizar nenhum professor, com toda uma plataforma pronta. Como que eu descubro? Primeiro que eu sou muito fuçador, cara, você quer aprender, você quer descobrir, o YouTube é uma das coisas que é um caminho muito grande para te ensinar algumas coisas, ou a necessidade e a capacidade que mora dentro de você. Peraí, white label. Existem, será, outras empresas, existem feiras. Eu cheguei numa feira de white label esses dias. Mais do que eu chegar nessa feira de white label, eu descobri que existiam escolas de inglês white label. Então, olha só isso que legal. White Label English School. Vai aparecer uma empresa aqui. Aliás, vai aparecer duas empresas que eu encontrei. Uma chama, eu não sei soletrar direito, mas chama Zamenhof. Vocês vão ver, essa empresa chama Zamenhof. E a Vox também é bem conhecida. Zamenhof, o que é? Eu não sei se eu estou falando o termo direito, mas é o seguinte, não importa o termo que eu falar, importa que você podia ganhar dinheiro. O que é isso aqui? O logo da sua empresa poderia estar aqui. O site poderia ser o seu logo aqui. Então, isso aqui é um white label de uma escola de inglês. O que essa empresa faz? Ela tem os professores pelo mundo e ela tem a plataforma. Então ela não quer saber quanto você vai cobrar do seu cliente. Se você vai vir aqui colocar o nome Rodrigo Lopes English School, ela não quer saber o que você vai fazer. Ela quer saber o seguinte, que toda intermediação de professores, tudo que acontece, ela recebe um pedacinho daquilo que você faz. Ou seja, ela não se preocupa em você usar a marca, usar a plataforma, usando a plataforma deles, usando a sua marca, porque o objetivo deles é vender em demanda, o objetivo deles é ter centenas e mais centenas de escolas de inglês pelo mundo para que ela tenha demanda. Então o que ela faz? Ela conecta aqui, ó, pricing, que é os preços. Você tem um preço lá de professor, deixa eu ver, ó, professor, mais comissão, mais conexão. E aí você tem os preços aqui, eu não vou explicar aqui porque eu já fiz propaganda, não quer dizer que você precisa abrir uma empresa de inglês, quer dizer que você precisa aprender a vender na internet, porque o grande segredo não está em botar o seu nome aqui, construir um site e ter uma plataforma de uma escola de inglês que você vai pagar aulas particulares para um professor nativo, $7. Então é o seguinte, você está pagando $7. Uma pessoa aqui, ó, uma pessoa você está pagando de um professor para um aluno. Quanto que você pode cobrar disso? Você pode cobrar $15? Você pode cobrar $20? Eu não sei. A grande estratégia está em como você vai vender, em como você vai aplicar todas essas coisas aqui, todas essas estratégias que passam credibilidade. Por isso que eu estou te dizendo, ter um produto ou serviço, ou uma ideia todo mundo tem, fazer vender na internet que é o grande segredo. Por que eu trouxe aqui vocês para uma empresa de white label? Para mostrar para vocês que existem milhares de oportunidades. O que vocês precisam aprender é marketing digital de guerra. Com isso você vai aprender a vender. Eu vou dar um outro exemplo aqui, tráfego.
Tráfego é um negócio que você pode pagar, impulsionar, ou numa rede social, ou no Google. Existem milhares de estratégias para você ser mais assertivo em tráfego, que é, lembra que eu falei para vocês posicionamento, aonde sua marca está, e lembra que eu falei para vocês que como o cliente chega, entra como o cliente chega. Eu vou dar um exemplo de uma dica, de uma aula que eu tenho na Faculdade Empreendedor, que eu ajudei a empresa de um amigo meu ser uma das primeiras no Google orgânico. Toda vez que, indiferente do lugar que você tiver, indiferente se você estiver agora no Nordeste, você for para São Paulo, porque São Paulo vai ser um voo internacional de Guarulhos, e você falou o seguinte, cara, eu preciso trocar o câmbio, eu não vou trocar aqui no Nordeste, eu vou trocar em São Paulo. Sabe quem vai aparecer lá? A Prime Cash e a Câmbio 10, casa de câmbio em São Paulo. Opa, câmbio. O que aparece aqui quando eu digito a casa de câmbio? A Prime Cash em primeiro lugar, com uma nota 4.9. Aí existem as outras empresas que estão anunciando, essas empresas, um anúncio, outro anúncio, outro anúncio. O que aconteceu? O dono dessa empresa aqui é, além de um amigo, um cliente meu. E ele me chegou e falou, cara, eu não aguento mais pagar o CPC, o custo por clique dele, custava 15, 20 reais, porque a concorrência é muito alta. Falei, Renan, se tem algum produto que você custa barato que você poderia dar de brinde? Tenho. Eu tenho um produto aqui que é um porta-dólar. Beleza, vamos montar uma estratégia assim. Todo mundo que chegava na loja dele, ele tinha lá, avalie aqui a Prime Cash no Google Meu Negócio e ganha um porta-dólar agora. Ele conduziu o cliente dele a avaliar. Moral da história, é uma das empresas que mais tem avaliação, com abrangência de avaliação, porque não é só número de avaliação, são várias maneiras, não é um padrão de avaliação. Tem cliente que chega lá, melhor casa de câmbio de São Paulo, tem outros que, cara, comprei nessa casa de câmbio, fui muito bem atendido. Então o que acontece? O Google adora empresas que tenham interação com outras pessoas. O que o Google fez aqui? Colocou a Prime Cash em primeiro lugar. O que o Renan tem hoje? 150 ligações orgânicas sem gastar R$1 com o Google. Então ele conduziu os clientes através de uma ação a qualificar a empresa deles, a avaliar a empresa deles. E não deixou o cliente avaliar por si só, ele botou a bola no pé dele. E é isso que você tem que fazer. Mas mais do que isso, fazer a bola aparecer aqui, trazer negócios para a internet, você precisa entender o seguinte, que se você não se despertar para aprender a vender, possivelmente você vai ficar para trás. Entendeu que não é difícil? Não é difícil, pessoal. Basta você ter um conhecimento e basta você ter um caminho. Não é mais discurso de bateção de palma. É quem está te ensinando como faz.